será a utilização da aprendizagem cooperativa na modalidade curricular dos mestrados em ensino da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, balanço de uma experiência. É isto, não é? Paulo Jorge Santos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Boa tarde a todos, o meu nome é Paulo Santos, eu sou docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A minha formação de base e formação complementar é na área da psicologia. Irei falar-vos de forma muito sintética de uma experiência que tenho vindo a utilizar numa disciplina e designada de investigação educacional, que é uma disciplina da componente de formação geral dos mestrados em ensino. Isto é, os mestrados profissionalizantes qualificam professores nas áreas científicas asseguradas pela Faculdade de Letras. Qual é essa unidade curricular? Chama-se Investigação Educacional, é comum a todos os mestrados em ensino e qual é a razão que explica a existência de uma unidade curricular desta natureza no âmbito de cursos profissionalizantes para a docência? Por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, como eu costumo dizer aos meus alunos, faço-lhes essa pergunta: vocês confiavam num médico que não lesse um artigo científico depois de concluído o curso? Eu não. Ora, com os professores é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu não confio. Só há duas formas de saber e apreciar a investigação científica. A primeira é fazendo-a, a segunda é lendo-a. E, portanto, é esse o objetivo. O segundo objetivo é dar-lhes algumas ferramentas globais que lhes permitam, no ano seguinte, fazerem um relatório de estágio, que é um relatório teoricamente fundamentado das práticas que foram desenvolvidas em contexto de estágio. É esse o objetivo. Qual é o princípio subjacente a esta disciplina? O princípio teórico subjacente a esta disciplina é aquilo que foi designado por Sérgio Nisa, um dos grandes nomes da educação em Portugal, que designou num artigo publicado em 1997, que é uma pedagogia isomórfica. E basicamente o que é isto? Neste termo parece um bocadinho complicado, mas é facilmente compreensível. Que é o seguinte: formar professores implica necessariamente formá-los de acordo com os mesmos princípios pedagógicos que queremos que eles utilizem quando forem professores, com os seus alunos, basicamente é isso. E, portanto, não faz sentido, é absolutamente paradoxal, falar sobre abordagens pedagógicas extremamente sofisticadas e extremamente modernas, algumas tão modernas quanto os pastéis de bacalhau, que de uma forma absolutamente, transmissiva, verbal, etc. Não faz sentido nenhum, é um completo paradoxo. O que é que eu utilizo nesta disciplina desde o ano 2007-2008? É um método de trabalho pedagógico designado por aprendizagem cooperativa. Exatamente o que é que estamos a falar quando falamos de aprendizagem cooperativa? É basicamente o seguinte: consiste na realização de uma atividade de natureza educacional, feitos por alunos organizados em grupos, que perseguem um objetivo comum, maximizando a sua aprendizagem e a dos seus colegas. Podem dizer, mas isso é um trabalho de grupo. É um trabalho de grupo, mas é um trabalho de grupo com algumas regras. Dizer aos alunos trabalhem em grupo não é fazer aprendizagem cooperativa. E basicamente o que é que eu poderia dizer da aprendizagem cooperativa de uma forma muito clara? É o seguinte: é um modo de trabalho pedagógico que tem raízes na primeira metade do século XX, mas tem vindo a ser utilizada e essencialmente investigada desde a década de 60. Nós hoje podemos dizer com clareza e com alguma segurança o seguinte: com base em centenas de estudos realizados no campo da educação, podemos afirmar que a aprendizagem cooperativa, quando bem utilizada, tem efeitos positivos ao nível da qualidade das aprendizagens e ao nível de desenvolvimento de competências, nomeadamente uma que é particularmente importante para o mercado de trabalho atual, para os professores nas escolas e para toda a gente, que é a capacidade de trabalhar em grupo. Ora bem, existem vários modelos de aprendizagem cooperativa. Eu tive que optar por um e optei por aquilo que se designa por o Learning Together, que foi desenvolvido por dois autores, David Johnson e Roger Johnson, e que organizam o trabalho de grupo em 5 princípios fundamentais. Primeira, interdependência positiva dos membros do grupo. Basicamente, podemos dizer o seguinte: o fracasso de um membro de um grupo é o fracasso do grupo. O sucesso do grupo é o sucesso de todos os elementos. Um por todos, todos por um. Basicamente, todos têm que remar na mesma direção. Segunda coisa, responsabilização individual. Individual accountability. Sou a melhor em inglês. Basicamente é o seguinte: os alunos sabem à partida que, se não participarem no esforço do trabalho do grupo, podem ser penalizados na sua avaliação final.
É, quando eu falo em trabalho de grupo, de uma forma genérica, os meus alunos levantam-se. O que é que nós fazemos aos alunos que não fazem nenhum? E eu digo, num trabalho cooperativo, num trabalho normal de grupo, não podem fazer nada, no meu podem, porque no final todos vão avaliar. Todos vão-se avaliar uns aos outros e eu vou-vos avaliar a vocês enquanto grupo. Terceira categoria, interação face a face. Os membros do grupo devem trabalhar face a face, mas utilizando cada vez mais modernas tecnologias. Há grupos de alunos que pura e simplesmente fundam, abrem páginas no Facebook, utilizam o Skype, não há nenhum problema. Quarta categoria, utilização de competências interpessoais adequadas. E quinta, que é muito importante, e verão ver que é uma das habilidades desta experiência, que é a autorregulação, a autoavaliação regular do funcionamento do grupo. O que é isto? É o grupo parar e ao final de, imaginemos, 20 horas de trabalho, dizer assim, hoje não vamos trabalhar em grupo, hoje vamos discutir como é que nós estamos a trabalhar em grupo, o que é que está a resultar, o que é que está a dar resultado, quais são as maiores debilidades, o que variáveis é que necessitamos de transformar. Portanto, o que é o objetivo de trabalho nesta unidade curricular? Basicamente, os alunos deverão conceber, testar, aplicar e analisar os resultados de um pequeno inquérito por questionário, a ser preferencialmente aplicado a alunos dos ensinos básico e secundário, com uma amostra constituída no máximo por 60 pessoas. Portanto, trata-se de um trabalho de natureza quantitativa, em que os alunos analisam os dados de uma forma descritiva muito simples, utilizando o programa SPSS, que eu tenho que ensinar, porque quase nenhum aluno domina essa ferramenta, com exceção dos alunos licenciados em Geografia. Constituição de grupos de trabalho. Bom, isto é começar logo para a esquerda, porque eu desde 2007, 2008 não consigo fazer aquilo que deve ser feito, que é ser eu a constituir os grupos de trabalho. E, portanto, porquê é que eu não consigo fazer isto? Por uma razão muito simples. Porque eles têm horários diferentes, eles pertencem a diferentes mestrados. Se fosse eu a constituir grupos de trabalho, não conseguiria nunca harmonizar os grupos. E, portanto, deixo serem eles. Mas é uma falha. Se não houvesse isto, era eu constituir os grupos de trabalho, constituindo grupos de trabalho heterogéneos relativamente a notas, relativamente a género, etc, etc, etc. Constituição dos grupos de trabalho. Portanto, os alunos inscrevem-se num grupo de trabalho, entre 5, no máximo 6 elementos, apresentam-me uma ficha de inscrição, a partir desse momento ninguém entra, ninguém sai. É um casamento com divórcio marcado. No final do semestre podem divorciar-se e podem divorciar, mas já acabou 5 minutos? Uau! Então, basicamente o que eu posso dizer é que este tipo de método de trabalho, no final, utilizo um conjunto de ferramentas, mas basicamente, para concluir, utilizo uma ficha de avaliação no final, quantitativa e qualitativa, a partir do qual eu introduzo ajustamentos nas classificações individuais. Isto é, e com isto concluo, um trabalho pode ter 15 valores, mas com base nesta ficha e com base noutro tipo de avaliações que eu faço ao longo do semestre, posso dizer, o trabalho vale 14, mas este aluno vai levar um 16 e o outro aluno vai levar um 12. Tem dado resultado, não é um projeto perfeito, mas é um work in progress, sistematicamente, mas estou relativamente satisfeito com o que tenho conseguido até agora. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos, o meu nome é Carla Sarruto, sou docente aqui na Faculdade de Medicina e queria agradecer o convite e a confiança que o Conselho Pedagógico da FMUP me endereçou para estar aqui a representar. Então hoje vou apresentar o fim do C1, do One Teach One, ou talvez não. Como podemos ver aqui neste cartoon, se calhar esta metodologia é a resposta para qualquer dificuldade que nós tenhamos na aquisição de competências. Podemos ver aqui, remember the hierarchy of competency, C1, do One, Teach One, and become a regulator. Portanto, resolvemos qualquer problema que a gente tenha na aquisição de competências. Na realidade não é bem assim, mas vamos perceber um bocadinho melhor o que é isto do C1, do One, Teach One. Isto foi um método de aquisição de competências introduzido no final do século XIX pelo Dr. William Alsted, que era um cirurgião do John Hopkins Hospital e que estava à frente do internato em cirurgia. Essencialmente, isto é um método que é baseado no modelo tradicional do professor-estudante, portanto, o professor como mentor e o estudante como seguidor. E baseia-se então no ver fazer uma vez e depois ensinar
entre aspas, obviamente, no sentido de explicar como se faz uma vez. Obviamente que no ensino de competências em medicina, sejam elas técnicas, ou seja, competências de gestos clínicos ou competências não técnicas como comunicação, tudo isto vai depender muito da disponibilidade dos doentes e obviamente do contexto ético que envolve o envolvimento do doente na aprendizagem. Nós temos uma problemática crescente, que é o número crescente de estudantes que vamos tendo nas nossas faculdades e, obviamente, que com o contacto na aprendizagem das ciências da saúde, não só da medicina, temos cada vez menos uma disponibilidade dos doentes. Uma disponibilidade porque os doentes cada vez estão mais conscientes dos seus direitos e, habitualmente, retraem-se no contacto com os estudantes. Portanto, torna-se cada vez mais difícil que a aquisição de competências seja, numa primeira fase, de contacto direto com os doentes. Há estudos que reportam que os doentes, cerca só de 50% dos doentes permite que os estudantes estejam em consulta, na presença portanto, haja a presença de estudantes em consulta, e destes 50%, apenas 35% permite que os estudantes participem na recolha da história clínica ou no exame físico. E, portanto, temos este paradigma de um número crescente de estudantes e um número reduzido de doentes. Não podemos esquecer também que os nossos estudantes são jovens adultos e, portanto, precisam de estímulos adicionais à aquisição destas competências. O Problem-Based Learning é uma das formas de chegarmos mais rapidamente aos estudantes, mas na aquisição de competências técnicas ou de competências não técnicas é fundamental que isto funcione, que isto exista, não seja só uma aquisição de conhecimento. Portanto, quando nós temos o ambiente real, o chamado bedside teaching, temos aqui um ambiente maioritariamente observacional, o tal C1. É também uma aprendizagem oportunística, porque depende do doente que está disponível naquele momento e, portanto, é impossível repetir ou standardizar este tipo de ensino e, obviamente, não responde às exigências atuais, em que não é só a necessidade de ensinar e treinar competências técnicas, mas também toda a parte comportamental, relacional e de profissionalismo. E, obviamente, que os erros não são permitidos e, quando ocorrem, têm implicações gravíssimas. Se nós pensarmos em situações críticas ou situações emergentes, então aí estamos numa zona ainda mais delicada. Obviamente que o ensino e o treino neste ambiente real não é prioritário e não ocorre a não ser por meramente observacional. Portanto, qual é a alternativa? A alternativa é termos ambientes simulados. O que é que são estes ambientes? São essencialmente ambientes educativos controlados, porque são adaptáveis a diversos níveis de ensino, desde o pré-graduado até à formação contínua, e permitem então a aquisição de competências através da prática, da experiência. Permite também uma reflexão sobre performance através de discussões conduzidas após a atuação em simulação, nos cenários de simulação. Uma das vantagens da simulação é que permite a progressão do erro. Nós aprendemos muito quando erramos. Quando erramos, fica-nos na memória. Quando fazemos as coisas bem, nem tanto. Mas quando erramos, fica-nos. E, portanto, nós podemos deixar o estudante progredir no seu erro para observar as implicações desse erro e a ter uma aprendizagem mais eficiente. E proporciona, portanto, então, experiências ativas, não só observacionais, e sistemáticas da aprendizagem. O que eu ensino ao meu grupo de estudantes hoje é o que eu vou ensinar amanhã, é o que eu vou ensinar no próximo ano, se tal for interessante. Por outro lado, permite então o treino de competências não técnicas. Quais são estas competências? São a comunicação, é a liderança, é o trabalho de equipa, que cada vez mais nós sabemos que estão por trás da maior parte dos erros em ambiente clínico. E, portanto, são competências que até há bem pouco tempo nós achávamos que já nascíamos a saber falar e, portanto, sabemos comunicar, mas sabemos que na realidade não é bem assim. Nós sabemos comunicar, podemos não saber fazer eficientemente. E, portanto, este tipo de competências também devem ser treinadas. E é impossível fazê-lo no ambiente real com o doente. Portanto, só algumas imagens de alguns cenários ou de algumas aulas e cursos que nós temos feito desde 2003 no Centro de Simulação da Faculdade de Medicina. Portanto, o ambiente simulado é então um ambiente controlado, com um grau de realismo considerável e extremamente interativos. Permite então o treino individual de determinadas competências ou então o treino de equipa, que envolve também competências técnicas, mas também o relacionamento entre equipa e distribuição de tarefas.
é sempre centrado no formando. Aqui o docente ou o professor ou o instrutor não está preocupado com o doente ou com o bem-estar do doente ou com a segurança do doente. Está preocupado com a experiência de aprendizagem dos formandos ou dos estudantes. Permite então o treino das competências técnicas, de gestos clínicos, inúmeros gestos clínicos, e permite então o treino também das competências não técnicas, das tais soft skills, a comunicação com o doente, a comunicação, a recolha da história clínica a comunicação entre a equipa para a tomada de decisão. E no fundo também, se nós expusermos os estudantes a esta nova forma de treino, esta nova forma de educação educativa, nós temos que refletir sobre a sua performance. Portanto, é fundamental que após estas situações de cenário simulado, eles se sentem e observem, terminou o meu tempo, certo? Obrigada. Que observem e reflitam sobre a sua performance, neles próprios, que façam uma autoavaliação e que tenham uma autoperceção de qual foi a sua performance. Obviamente são discussões conduzidas e isto tudo sem risco para os doentes reais. Vou passar isto à frente. Portanto, o que é que nós queremos? Não queremos eliminar completamente o See One, Do One, Teach One. O que nós fazemos na realidade, See One, Simulate Many, Do One competently and Teach Everyone. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Conselho Pedagógico, na pessoa da sua Presidente, a professora Olivia Pinho, pelo convite que endereçou à equipa docente desta unidade curricular. Portanto, esta unidade curricular, a Bioquímica 1, é uma unidade curricular do primeiro ano, lecionada no segundo semestre na licenciatura de Ciências da Nutrição, na Faculdade de Ciências da Nutrição, e pretende que os estudantes se envolvam e que simulem um processo, um projeto de investigação desde a sua base até ao fim, na altura em que comunicam os resultados e os disseminam. O tema que, digamos, o tema central do projeto é a hiperglicemia pós-prandial. Já vamos ver exatamente o que é que isto significa. E este é normalmente o primeiro slide que eu apresento aos alunos, que revela a evolução da glicemia pós-prandial após o consumo de 2 pães em vários indivíduos que foram estudantes e portanto, estes resultados foram também recolhidos durante as aulas. E aqui o que se pretende demonstrar é a grande variabilidade interindividual na resposta, mesmo sendo estas pessoas aparentemente saudáveis, aparentemente consideradas normoglicémicas, ou seja, com uma resposta glicémica considerada normal. Mas é de facto muito ilustrativo esta diferença na resposta. Mesmo quando calculamos a área incremental sobre a curva, ou seja, aquela área que está por baixo dessa curva, nós também vemos, este gráfico reflete também essas diferenças. Nós temos indivíduos que não ultrapassam as 2.000, uma área de 2.000, e temos indivíduos que, portanto, ultrapassam as 6.000 miligramas por decilitro vezes minuto. Portanto, isto reflete esta variabilidade interindividual e é algo que os estudantes acabam por incorporar, dada a variabilidade que existe nesta resposta, ser também generalizável para muitas outras respostas ao consumo alimentar. Depois, quando incorporamos, por exemplo, um alimento, eu normalmente faço uma pergunta que é: se eu consumir 2 pães, mas adicionar a esses pães 20 gramas de manteiga, o que é que acham que vai acontecer à glicemia pós-prandial? E normalmente eles dizem: deve subir muito mais. Mas quando lhes mostro este gráfico, olha, os vossos colegas concluíram que a resposta diminui 40% em termos de área. E, portanto, todos estes resultados que vão sendo compilados ao longo dos anos permitem, no fundo, realizar este trabalho que tem, essencialmente, estas 2 vertentes. Uma, a nutrição e a saúde, e outra, uma mais virada para a pedagogia.
A hiperglicemia pós-prandial é um fator de risco de várias doenças, essa correlação é muito consistente, nomeadamente no que diz respeito ao risco de doença cardiovascular, ao risco de resistência à insulina e diabetes, e é de facto importante para um nutricionista ou para um licenciado em Ciências da Nutrição a compreensão da forma como pode modular esta resposta glicémica pós-prandial. Por outro lado, a questão permite também introduzir conceitos relacionados mais com a química dos alimentos, com a sua organização micro e macroestrutural, a maneira como os nutrientes e os compostos químicos dos alimentos se estão integrados no alimento, a maneira como combinamos os alimentos, a maneira como fazemos as nossas refeições, e depois também perceber aquilo que pode estar na base daquela variação interindividual que nós observamos no primeiro slide, nomeadamente diferenças ao nível da capacidade de digerir, ao nível da capacidade de absorver a glicose e ao nível da capacidade de remover a glicose da corrente sanguínea. Por outro lado, a nível pedagógico, eles começam a perceber que a ciência, de facto, não nasce nos livros. Este ensaio, por ser feito nos próprios estudantes, é também sujeito a uma avaliação pela Comissão de Ética. Esse processo é feito previamente e portanto, apresentado depois aos estudantes. Eles, ao participar no estudo, como indivíduos, como amostra, têm que, portanto, perceber que a importância do que é um consentimento informado, têm que perceber quando é que os fins justificam os meios, ou seja, quando é que nós podemos nos podemos intrometer, no fundo, na vida de uma pessoa e se essa intromissão justifica ou se os resultados que nós podemos obter e os benefícios que podemos trazer justificam essa intromissão. O aprofundamento do método científico, lidar com a incerteza, a variabilidade da resposta, quando eles veem os gráficos e a dispersão que existe numa resposta que aparentemente eles pensavam que era muito semelhante para os vários indivíduos. E a comunicação em ciência, portanto, este trabalho envolve, ocupa praticamente todo o semestre, desde a discussão dos artigos introdutórios, à parte experimental, a análise e discussão dos resultados, a apresentação em forma de abstract e a apresentação em forma de póster. Começa com a introdução de um artigo que enquadra o estudo. Eles fazem assinam o consentimento informado, participam no estudo, avaliam a resposta glicémica pós-prandial. Portanto, eles consomem, fazem o consumo em ambiente de aula e monitorizam ao longo de vários momentos a sua glicemia utilizando um teste, um método que é utilizado normalmente por diabéticos. Obtêm uma série de resultados. O ano passado tivemos a participação dos 80 inscritos, 45 voluntariaram-se para participar no estudo. Isto é muito interessante, gera uma quantidade de resultados interessante. E apresentam os seus pósteres depois no final, que são sempre outputs que nos deixam bastante satisfeitos. São trabalhos feitos em grupo, que eles apresentam depois no final da aula, quase como, no final do semestre, quase como uma celebração do fim do semestre. Parece-nos que este trabalho está alinhado com os resultados de aprendizagem da unidade curricular propostos no início de semestre e realça também o histórico que também temos. Este trabalho é feito já desde 2004, já foram testados vários alimentos e isto também permite criar um espólio de dados que depois vamos, ao longo dos anos, comunicando aos estudantes nas primeiras aulas como forma de introdução, no fundo, resultados obtidos pelos ex-colegas ou pelos colegas que já frequentaram aquela unidade curricular. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Começar por agradecer à Presidente do meu Conselho Pedagógico, a professora Rosário Pinto, que está aqui, o convite que me fez, pedido, ultimato, não percebi muito bem, mas é indiferente, acho que nesta fase, e é com gosto que o faço, que estou aqui a apresentar alguma da minha experiência na coordenação dos estágios curriculares de um dos muitos ciclos de estudos que a Faculdade tem neste momento. Eu vou pôr só o meu cronómetro a funcionar para ter a certeza que estamos a funcionar à mesma velocidade. Quando estou ali sentado, parece que o tempo passa extremamente depressa. Porque este dos estágios curriculares. A Faculdade de Ciências tem 10 primeiros ciclos a funcionar. Tem 10 primeiros ciclos a funcionar neste momento, já teve 11, agora tem 10 neste momento. E, curiosamente, é que nem todos têm estágio curricular. Nem todos têm, ou alguns não têm estágio curricular, e dentro daqueles que têm estágio curricular, é muito difícil encontrar 2 estágios curriculares que tenham as mesmas características ou que funcionem com as mesmas características. E daí, quando nós tivemos a adaptar o curso de que eu fui diretor, e aliás aproveito para dizer o seguinte, eu estou aqui a representar um dos cursos da Faculdade de Ciências que era diretor desse ciclo de estudos, que é o curso de Ciências e Tecnologia do Ambiente. Curiosamente, ontem recebi um mail do diretor da Faculdade a dizer que tinha sido homologado o novo diretor, de modo que eu não sei se estarei aqui a cometer alguma ilegalidade, porque neste momento não sou o diretor do ciclo de estudos. Mas este ciclo de estudos, quando nós discutimos a problemática de ter ou não ter um estágio curricular, colocaram-se algumas questões que são estas que eu aqui tenho apresentado. Portanto, que tipologia de estágio é que nós deveríamos fazer? Quantos ECTS é que poderiam ser atribuídos a este tipo de estágio? E também onde e como é que poderia ser encaixado este estágio curricular. Algumas destas questões parecem questões de resposta simples, resposta direta, mas na realidade, dada a grande diversidade de estágios que acabamos por encontrar nos ciclos de estudo da faculdade, elas não foram assim de resposta tão direta nem tão simples. E algumas das respostas são estas que estão aqui. Alguns dos ciclos de estudos optam por ter estágio de caráter mais científico, e este científico entende-se muitas vezes no sentido de ser um estágio realizado internamente dentro da faculdade ou num centro de investigação da faculdade, ou outros optariam por um estágio mais profissionalizante, no sentido de ser um estágio realizado preferencialmente externamente à faculdade. E depois, quantos ECTS é que este estágio deveria ter? Quando nós estamos a falar de ciclos de estudo com 180 ECTS, se nós dedicássemos um semestre por inteiro a este estágio, ele iria comer no mínimo 30 ECTS. E isso limitaria muito depois ECTS para distribuir pelas diferentes unidades curriculares que se consideram necessárias para a formação que pretendemos dar aos nossos alunos. Portanto, aparecem estágios com 10 ECTS e estágios com 15 ECTS. Dentro de parênteses, tem ali outros números, tem um 12 e um 18, que são os números de ECTS, tendo em conta a reformulação que estamos a fazer aos planos curriculares, atribuindo-lhes um número de ECTS, sejam múltiplos de 3 ou múltiplos de 6. E, finalmente, onde é que este estágio curricular poderia ser encaixado? No meu caso, no caso do ciclo de estudos que eu dirigi, ele está encaixado no último semestre do último ano, obviamente, mas há estágios que duram durante todo o último ano, ou seja, no terceiro ano do ciclo de estudos, o estágio dura todo o ano, em que os ECTS podem fazer 5 ECTS no primeiro semestre e 5 ECTS no segundo, em contínuo, ou 12 no primeiro e 12 no segundo, da mesma forma. Eu tenho aqui um dado curioso, tenho aqui um gráfico curioso, portanto, estes estágios começaram em 2009, no ano letivo 2008-2009, e até ao ano letivo 2015 tem aqui 7 anos de alguns dados curiosos. Entre o número de alunos que realizavam um estágio exteriormente à faculdade e os alunos que realizavam um estágio internamente à faculdade. O objetivo do estágio, no caso da licenciatura de que eu era diretor, nós desde sempre tentámos optar para que o estágio fosse realizado externamente à faculdade. No sentido que para nós entendíamos que seria muito mais interessante para o aluno, muito mais produtivo para o aluno que ele fosse realizado externamente. E assim, e dessa forma, verifica-se que nos 2 primeiros anos, as barras a azul são o número de alunos, a percentagem de alunos que realizavam estágios fora da faculdade, e as barras a negra aqueles que realizavam um estágio dentro da faculdade. Nos 2 primeiros anos, esses números cresceram. Em 2009 e 2010 tivemos, na realidade, muito mais alunos a fazer estágio fora da faculdade. Em 2010, em particular, quase 90% dos alunos fizeram estágio fora da faculdade. E depois o que se verifica de 2010 em diante até 2012, 2013, há ali um decréscimo do número de estágios feitos fora da faculdade, que atinge, digamos, e até, diria, há uma ultrapassagem dos estágios feitos dentro da faculdade em detrimento dos estágios feitos fora da faculdade. Isto é um gráfico muito simples, com dados muito simples. O número de alunos médio que realiza estes estágios são cerca de 50, porque estatisticamente vale o que vale. Mas
aquele 2012 e aquele 2013 que ali têm, refletem de alguma forma os problemas que, fora da faculdade, as empresas que aceitavam os nossos alunos começaram a ter alguns problemas em admitir estagiários. E daí ter-se invertido aquela tendência de que termos sempre mais alunos a fazer estágio fora da faculdade. Felizmente, na minha perspectiva, a partir de 2013, essa óptica está a ser, ou esse caminho está a ser invertido, e estamos a ter novamente mais alunos a fazer estágios fora da faculdade, o que para nós é, sem dúvida alguma, um bom indicador. Então, perante esta experiência, eu limitei-me aqui a fazer uma análise SWOT muito simples, destacando alguns aspectos importantes, que eu considero importantes, quer positivos, quer negativos, para este estágio. Em termos de pontos fortes, eu destacaria que se trata do primeiro contacto dos estudantes com empresas, potencialmente com futuros empregadores, o que é um aspecto muito positivo e muito importante. Tem, num estágio realizado fora da faculdade, uma forte possibilidade de aplicar as competências que desenvolveu na faculdade. E tem também uma forte possibilidade de desenvolver novas competências. Tem aqui alguns aspectos negativos. Eu diria que um dos grandes problemas que temos é que, sendo um estágio curricular que decorre em simultâneo com outras unidades curriculares que são dentro da faculdade, muitas vezes há dificuldade em conciliar os horários. E neste momento aquilo que fazemos é concentrar as aulas dentro da faculdade em 2 dias específicos, de modo que libertam os 3 outros dias da semana para que possam ser dedicados totalmente ao estágio. Em termos de oportunidades, eu não tenho dúvidas que há aqui algumas oportunidades que se abrem para o futuro, em particular o desenvolvimento de uma estratégia que permita aumentar o número de estágios que são externos, os estágios profissionalizantes, e que são aqueles que são oferecidos pelas empresas. Em vez de sermos nós a procurar criar uma série de parcerias, de protocolos que têm sido desenvolvidos ao longo destes anos, de modo a manter ativo sempre a possibilidade de realização desse estágio externamente à faculdade. E, finalmente, como ameaças, é curioso, isto é uma ameaça curiosa, é uma ameaça que alguns colegas da faculdade não gostam que eu faça referência a ela, que é, por vezes, os colegas dentro da faculdade também gostam de oferecer estágios para se realizar. Isto porque, quando há um excesso de estágios, oferta interna da faculdade, isso pode inibir um pouco alguns alunos a procurarem estágios fora da faculdade. Porque é que há estas ofertas elevadas? Porque, na realidade, um estagiário dentro da faculdade é muitas vezes mão de obra bastante barata. E sendo mão de obra barata, há quem se goste de aproveitar desse aspecto, o que não é, na minha ótica, não é positivo. Eu luto sempre para que o estágio curricular seja preferencialmente num curso de forte aplicação prática que possa ser realizado, sobretudo, fora da faculdade, em entidades que sejam potenciais empregadores dos nossos alunos. Muito obrigado. Peço desculpa. Há aí um fator que fica um bocadinho fora, creio eu. Como é que tem a ver com toda a tensão nervosa, todo esse aspecto em que, se tivesse ali um doente real, seria completamente diferente do comportamento de um adulto, de um estudante, até um profissional, não é? E como é que isso, de alguma forma, como é que eles sentem realmente aquilo como, enfim, uma situação ameaçadora e difícil, não é? Acho que conseguem ouvir. Obrigada pela questão, é muito pertinente, sem dúvida. Não podemos esquecer que a simulação estamos aqui a usá-la não como método de avaliação, mas como uma ferramenta informativa. E, portanto, retirar essa pressão, esse stress na aprendizagem pode ser positivo. Na realidade, nós tentamos medir se o stress se mantém, sobretudo na situação de cenários de emergência clínica, e fizemos um estudo ao longo do ano letivo há 10 anos atrás, portanto, 2012, 2013, num conjunto de estudantes que tinham que verificar o cenário de reanimação neonatal. E fizemos medições do batimento cardíaco, se havia aumento ou não de diminuição, ou aumento ou diminuição do batimento cardíaco ao longo do cenário. E observamos que realmente havia um aumento do batimento cardíaco, que pode ser um fator de stress, portanto, uma resposta a um sinal de stress do estudante, durante a situação em que havia a paragem cardiorrespiratória do nosso menu. Portanto, podemos induzir que o stress não é de todo eliminado. Eu acho que, por um lado, é positivo que não haja o stress de ter ali um doente real, porque focos na aprendizagem têm que ser na aprendizagem, não tem que ser no doente. Por outro lado, é bom que não desapareça completamente esse stress, para eles manterem-se focados e saberem que têm um minuto é um minuto,
E um minuto com boas práticas vai ter um desfecho positivo, e um minuto com más opções ou más decisões, se calhar vai ter um desfecho negativo. Eu também, já agora, queria também perguntar à Carla, se fosse possível. Aqui em Portugal ainda não sou, ou pelo menos aqui no Porto, não tenho a certeza até se no Santo António, relativamente ao IGRE, portanto, não sei na minha escola. Ups. Mas ainda não fazemos simulação com doentes, não, doentes reais, pessoas que não são doentes, mas que são exatamente, pacientes atores, já fazemos disso, ok? Nós fazemos, na verdade, julgo que a simulação mas também é capaz de fazer. Nós temos mesmo um programa de pacientes estabilizados, mas pacientes atores, em que usamos quer na transmissão de más notícias, na comunicação doente, e para tornar estes cenários de emergências um bocadinho mais realistas. O paciente, o ator pode não ser o paciente, pode ser, por exemplo, num cenário mais ligado à anestesia, pode ser um cirurgião, que não tem um papel importante, mas vai tornar o cenário mais real. É nesse aspecto que introduzimos esse elemento novo no elemento da equipe docente, que vai fazer ali um papel de tornar o cenário mais real, fazer alguns pedidos, criar alguma entropia também no cenário, algum stress adicional no cenário. Vamos falar muito da comunicação médico-doente. É importante quando houver resposta médica. Claro, e em boneco, essa o boneco parte... também dá resposta. Alguém sempre responder por ele, mas a verdade é que não existe propriamente comunicação não verbal com o boneco, não é? Não orientar não esteja a sair som. Esse tipo de comunicação usamos os tais pacientes atores. Eu queria fazer mais uma outra pergunta à colega. Eu não percebo nada de medicina, mas sei que, por exemplo, há estudos nos Estados Unidos que a qualidade de interação entre médico e doente que é fundamental relativamente, por exemplo, a processos que os doentes colocam em seus médicos. Não é a qualidade da resposta, é a qualidade da interação. E a minha pergunta é basicamente o seguinte: vocês que treinam os futuros médicos a esse nível e se treinam como? Provavelmente usando atores para isso. Gostava de me desenvolver-se um pouco mais isso. E a segunda era aqui para o colega relativamente aos estágios. Que tipo de empresas é que oferecem ou estão dispostos a admitir alunos, estagiários, em que áreas, nomeadamente no curso de qual foi diretor da casa? É óbvio. Em relação à sua questão, sim, só podemos usar os pacientes atores, os tais pacientes standardizados. Nós temos um conjunto de cenários, que é de transmissão, por exemplo, de más notícias, e a má notícia pode ser transmissão a uma mãe que o filho tem um tumor maligno, pode ser uma má notícia que até nós achamos que não é muito má notícia, mas que vai ter uma implicação na vida familiar daquela pessoa. E coordenamos sempre este gerir de emoções com o conteúdo clínico. Não são coisas isoladas. Pensamos sempre no processo da transmissão da notícia, ou seja o que for, com toda a parte clínica. E isto é feito de forma a que o estudante experiencie a reação do paciente ator. Depois o feedback é dado de três formas. Pelos pares, portanto, os próprios colegas deles que estão a assistir, que estão a visualizar e que depois dão feedback, pelos docentes e pelo paciente ator. Portanto, há um guião, o paciente ator sabe o que tem que seguir. Quando há reações fora desse guião por parte do estudante, ele vai receber esse feedback do paciente ator. Isto nunca conseguimos fazer no ambiente real, nunca teremos o doente a nos dar feedback da situação do problema. Relativamente aos estágios, para ser breve e rápido, o nosso curso é relativamente forte em três grandes domínios, que é o domínio da gestão de resíduos, tratamento de águas residuais e também estudos de impacto ambiental. Ou seja, as empresas que normalmente estão protocoladas uma série de estágios para receber os nossos alunos, normalmente as empresas que trabalham nesses estudos, como por exemplo a Lipoc,
assuma. As estações de tratamento de águas aqui da área metropolitana do Porto, uma série delas fazem permitem esse tipo de estágio e as coisas vão funcionando mais ou menos bem. Agora, como é óbvio, um estágio desta natureza curricular, seja com 10 ou com 15 ECTS, isso pode significar 10 a 15 horas por semana de trabalho, o que é pouco. Ou seja, o aluno poderia ir lá à segunda-feira de manhã, à terça já não pode ir, tem aulas, volta lá à quarta à tarde, depois só vai lá outra vez à sexta-feira, que é uma das grandes dificuldades. Daí nós, nos últimos tempos, temos conseguido, com algum trabalho, concentrar a parte curricular apenas à segunda e à terça-feira, ou à quinta e à sexta, de modo a que estejam libertos 3 dias da semana para que os alunos possam dedicar o mais possível tempo aos estágios que vão fazer. Outra sugestão que nós damos muitas vezes é que eles, não conseguindo ter este tipo de atividade, é que tentem concentrar as horas que têm que dedicar ao estágio, por exemplo, nas férias da Páscoa, eu até lhes digo por brincadeira, ou na semana da queima, que é uma coisa que eles têm mais tempo livre para dedicarem ao estágio. Mas nas férias da Páscoa fazem isso com muita frequência. Dedicam a semana toda ou a semana e meia de férias que têm para dedicarem ao estágio.